Dia 31 de março. 1 Crônicas 5. O filho mais velho de Israel era Ruben, mas ele teve relações com uma das concubinas de seu pai e o desonrou. Por isso, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de seu irmão José. Desse modo, Ruben não aparece nos registros genealógicos como filho mais velho. Os descendentes de Judá se tornaram a tribo mais poderosa, e dela veio um governante para a nação, mas os direitos de filho mais velho pertenciam a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os descendentes de Joel foram Semaías, Gog, Simei, Mica, Reaías, Baal e Beera. Beera era o chefe dos Rubenitas quando foram levados ao cativeiro por Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Os parentes de Beera listados em seus registros genealógicos, de acordo com seus clãs, foram Jeiel, o chefe, Zacarias e Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel. Os Rubenitas habitavam na região que se estende de Aroer até Nebo e Baal-Meon. Uma vez que tinham tantos rebanhos na terra de Gileade, espalharam-se para o leste, em direção ao limite do deserto que se estende para o rio Eufrates. Durante o reinado de Saul, os Rubenitas guerrearam contra os Hagarenos e os derrotaram. Então passaram a viver nos acampamentos deles e em toda a região a leste de Gileade. Ao lado dos Rubenitas ficaram os descendentes de Gad, que habitavam na terra de Bassã até Salcá. Joel foi o chefe na terra de Bassã, e Safã o segundo no poder, seguido de Janai e Safate. Seus parentes, chefes de outros 7 clãs, foram Micael, Messulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Todos esses foram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micail, filho de Jessissai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Adiel, filho de Guni, foi o chefe de seus clãs. Os gaditas habitaram na terra de Gileade, em Bassã, e em seus povoados, e em toda a região de pastagens de Sarom. Todos foram listados nos registros genealógicos no tempo de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. Havia 44.760 homens aptos para a guerra nos exércitos de Ruben e Gad e da meia tribo de Manassés. Eram todos hábeis no combate e armados com escudos, espadas e arcos. Guerrearam contra os Agarenos e contra Getur, Nafis e Nodab. Durante a batalha clamaram a Deus e ele atendeu às suas orações, pois confiaram nele. Assim, os Agarenos e todos os seus aliados foram derrotados. Tomaram dos Agarenos como despojo 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e fizeram 100.000 prisioneiros. Muitos dos Agarenos foram mortos na batalha, pois Deus lutou contra eles. As tribos se estabeleceram na terra deles, até que foram levadas para o exílio. A meia tribo de Manassés era numerosa e se espalhou por toda a terra, desde Bassã até Baal-Hermon, Senir e o Monte Hermon. Os chefes dos seus clãs foram Éfer, Issi, Eliel, Azriel, Jeremias, Jodavias e Jadiel. Esses homens foram guerreiros valentes de grande reputação e chefes dos seus clãs. Contudo, essas tribos foram infiéis ao Deus dos seus antepassados. Adoraram os deuses das nações que Deus havia destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel fez Pul, rei da Assíria, também conhecido como Tiglat-Pileser, invadir a terra e levar cativos os membros das tribos de Ruben e Gad e da meia tribo de Manassés. Os assírios os deportaram para Hala, Rabor, Hara e para o rio Gossã, onde estão até hoje. 1 Crônicas 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os descendentes de Coate foram Anrão, Issar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias. Finéias gerou Abissua. Abissua gerou Buque. Buque gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías. Zeraías gerou Meraiot.
Meraiot gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Aimaas, Aimaas gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, sumo sacerdote no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Seraías, Seraías gerou Jeozadab, que foi deportado quando o Senhor enviou o povo de Judá e de Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei. Os descendentes de Coate foram Anrão, Issar, Hebron e Uziel. Os descendentes de Merari foram Mali e Mussi. Estes foram os clãs dos levitas listados de acordo com os seus antepassados. Os descendentes de Gerson foram Libni, Jaate, Zima, Joá, Ido, Zerá e Jeaterai. Os descendentes de Coate foram Aminadab, Coré, Assir, Eucana, Abiasaf, Assir, Taate, Uriel, Uzias e Saul. Os descendentes de Eucana foram Amassai, Aimote, Eucana, Zofai, Naate, Eliabe, Jeroão, Eucana e Samuel. Os descendentes de Samuel foram Joel, o mais velho, e Abias, o segundo. As gerações de descendentes de Merari foram Mali, Libni, Simei, Uzá, Simeia, Raguias e Asaías. Estes foram os homens que Davi nomeou para dirigirem a música na casa do Senhor, depois que a arca foi colocada ali. Ministravam com música no tabernáculo, na tenda do encontro, até que Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Realizavam seu trabalho de acordo com as normas que lhes haviam sido transmitidas. Estes são os homens que serviram ali, junto com seus filhos. O músico Remã era do clã de Coate. Os antepassados de Remã foram Joel, Samuel, Eucana, Jeroão, Eliel, Toá, Zufi, Eucana, Maate, Amsai, Eucana, Joel, Azarias, Sofonias, Taate, Assir, Abiasaf, Coré, Issar, Coate, Levi e Israel. O primeiro ajudante de Remã foi o seu irmão Asaf. Os antepassados de Asaf foram Berequias, Simeia, Micael, Baaceias, Malquias, Etni, Zerá, Adaías, Etan, Zima, Simei, Jaate, Gerson e Levi. O segundo ajudante de Remã foi Etan, do clã de Merari. Os descendentes de Etan foram Quisi, Abdi, Maluque, Hassabias, Amazias, Ilquias, Ansi, Bani, Semer, Mali, Mussi, Merari e Levi. Seus parentes levitas foram encarregados de muitas outras tarefas no tabernáculo, a casa de Deus. Somente Arão e seus descendentes serviam na função de sacerdotes. Apresentavam as ofertas no altar do holocausto e no altar de incenso e realizavam todas as tarefas relacionadas ao lugar santíssimo. Faziam expiação por Israel, conforme tudo que Moisés, servo de Deus, havia ordenado. Os descendentes de Arão foram Eleazar, Finéias, Absua, Muque, Uzi, Zeraías, Maraiot, Amarias, Aitube, Zadok e Aimaas. Este é um registro das cidades e do território que, por sorteio, foram entregues aos descendentes de Arão, do clã de Coate. Seu território abrangia Hebron em Judá e as pastagens ao redor, mas os campos e os povoados vizinhos foram entregues a Calebe, filho de Jefoné. Assim, os descendentes de Arão receberam as seguintes cidades, cada uma com as pastagens ao redor: Hebron, uma cidade de refúgio; Libna, Jatir, Estemoa, Rolon, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes. E do território de Benjamim receberam Gibeon, Geba, Alemet e Anatot.
cada uma com as suas pastagens. Ao todo, os descendentes de Arão receberam 13 cidades, de acordo com os seus clãs. Os demais descendentes de Coate receberam por sorteio 10 cidades no território da meia tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam por sorteio, de acordo com seus clãs, 13 cidades nos territórios de Issacar, Asser, Naftali e na região de Bassã, de Manassés, a leste do Jordão. Os descendentes de Merari receberam, por sorteio, de acordo com seus clãs, 12 cidades nos territórios de Ruben, Gade e Zebulon. Os israelitas entregaram todas essas cidades e pastagens aos levitas. As cidades nos territórios de Judá, Simeão e Benjamim, mencionadas anteriormente, foram entregues por sorteio. Os descendentes de Coate receberam as seguintes cidades no território de Efraim, cada uma com as suas pastagens: Siquém, uma das cidades de refúgio na região montanhosa de Efraim, e Gézer, Jocmeão, Bet-Horon, Aijalon e Gat-Rimon. Os demais descendentes de Coate receberam as seguintes cidades no território da meia tribo de Manassés: Aner e Bileã, cada uma com suas pastagens. Os descendentes de Gerson receberam as cidades de Golã, em Bassã, e Asterote, no território da meia tribo de Manassés, cada uma com suas pastagens. No território de Issacar receberam Quedes, Daberat, Ramot e Anem, cada uma com suas pastagens. No território de Asser receberam Massal, Abdon, Rucot e Reob, cada uma com suas pastagens. No território de Naftali receberam Quedes, na Galileia, Ramon e Kiriataim, cada uma com suas pastagens. Os demais descendentes de Merari receberam as seguintes cidades: Jocneã, Carta, Rimon e Tabor, no território de Zebulon, cada uma com suas pastagens. No território de Ruben, a leste do rio Jordão, defronte de Jericó, receberam Bezer, uma cidade no deserto, Jaza, Kedmot e Mefaat, cada uma com suas pastagens. E no território de Gade receberam Ramot, em Gileade, Maanaim, Resbom e Jazer, cada uma com suas pastagens. 1 Crônicas 7. Os 4 filhos de Issacar foram Tolá, Puá, Jassube e Sinrom. Os filhos de Tolá foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Samuel. Cada um deles foi chefe de um clã. No tempo do rei Davi, o total de homens aptos para a guerra listados no registro desses clãs era de 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Os filhos de Israías foram Micael, Obadias, Joel e Isias. Os 5 foram chefes de clãs. Todos eles tiveram muitas esposas e muitos filhos. Por isso, o total de homens disponíveis para o serviço militar entre seus descendentes era de 36.000. O total de homens aptos para a guerra de todos os clãs da tribo de Issacar era de 87.000. Todos eles foram listados nos registros genealógicos. Os 3 filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Gediel. Os 5 filhos de Belá foram Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra desses clãs era de 22.034, conforme listado nos registros genealógicos. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra e chefes desses clãs era de 20.200, conforme listado nos registros genealógicos. O filho de Gediael foi Bilã. Os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eud, Kenaaná, Getã, Tarsis e Aissaar. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra desses clãs era de 17.200. Os filhos de Ir foram Supim e Rumim. O filho de Aer foi Hussim. Os filhos de Naftali foram Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Todos eles foram descendentes de Bila, concubina de Jacó. Os descendentes de Manassés com sua concubina arameia foram Azariel e Maquir, pai de Gileade.
Maquir se casou com uma mulher do clã de Rupim e Sumim. A irmã de Maquir se chamava Maaca. Outro descendente de Manassés foi Zelofedade, que só teve filhas. Maaca, esposa de Maquir, deu à luz um filho e lhe deu o nome de Pérez. Seu irmão se chamava Séres. Os filhos de Pérez foram Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Todos esses foram descendentes de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Halomelete, irmã de Maquir, deu à luz Isod, Abiezer e Maalá. Os filhos de Semida foram Aiã, Siquém, Lique e Anião. Os descendentes de Efraim foram Sutela, Bered, Taat, Eleada, Taat, Zabad, Sutela, Ezer e Eliade. Estes dois foram mortos quando tentavam roubar o gado de moradores dos arredores de Gat. Seu pai Efraim lamentou sua morte por muito tempo, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois Efraim teve relações com sua esposa, e ela engravidou e deu à luz um filho. Efraim lhe deu o nome de Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha se chamava Seerá. Ela construiu as cidades de Bet-Horon Baixa, Bet-Horon Alta e Uzem Seerá. Os descendentes de Efraim foram Refa, Recefe, Telá, Taã, Ladã, Amiúde, Elissama, Num e Josué. Os descendentes de Efraim habitavam no território que incluía Betel e seus povoados ao sul, Naarã a leste, Gézer e seus povoados a oeste, e Siquém e seus povoados a norte, entre Aiá e seus povoados. Ao longo da divisa de Manassés ficavam as cidades de Bet-Seã, Taanac, Megido e Dor, com seus povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, habitavam nessas cidades. Os filhos de Asser foram Imna, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles se chamava Sera. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel, pai de Biseravit. Os filhos de Eber foram Jaflet, Somer e Rotão. A irmã deles se chamava Suá. Os filhos de Jaflet foram Passac, Bimaul e Asvat. Os filhos de Somer foram Aí, Roga, Jeubá e Arã. Os filhos de Helen, irmão de Somer, foram Zofa, Imna, Seles e Amal. Os filhos de Zofa foram Suá, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Hod, Samá, Silsa, Itrã e Beerá. Os filhos de Jéter foram Jefoné, Pispa e Ara. Os filhos de Ula foram Ará, Haniel e Rizia. Cada um desses descendentes de Asser foi chefe de um clã. Eram todos homens escolhidos, guerreiros valentes e líderes de destaque. O total de homens disponíveis para o serviço militar era de 26.000, conforme listado nos registros genealógicos. 1 Crônicas 8. O primeiro filho de Benjamim foi Belá, o segundo Asbel, o terceiro Aará, o quarto Noá, o quinto Rafa. Os filhos de Belá foram Adar, Gera, Abiúde, Abissua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá e Hurão. Os filhos de Eude, chefes dos clãs que habitavam em Geba, foram deportados para Maanat. Os filhos de Eude foram Naamã, Aías e Gera. Gera, que os exilou, foi o pai de Uzá e Aude. Depois que Saarim se divorciou de suas esposas Ruzim e Baara, teve filhos na terra de Moabe. Rodes, sua esposa, deu à luz Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e Mirma. Todos esses filhos foram chefes de clãs. Ruzim, esposa de Saarim, deu à luz Abitube e Elpaal. Os filhos de Elpaal foram Eber, Missã, Semeque, que construiu as cidades de Ono e Lod, com seus povoados, Berias e Sema. Todos eles foram chefes de clãs que habitavam em Aijalon. Eles expulsaram os moradores de Gat. Aiô, Sasaque, Jeremote, Zebadias, Arad, Éder, Mical, Ispa e Joá foram os filhos de Berias. Zebadias, Messulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias,
e Jobabe foram filhos de Eupaal. Jaquim, Zicre, Jabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrat foram filhos de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Hanã, Ananias, Elão, Entotias, Ifdeias e Penuel foram filhos de Sasaque. Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre foram filhos de Jorão. Esses foram os chefes dos clãs, conforme listados em seus registros genealógicos. Todos moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. Sua esposa se chamava Maaca e seu filho mais velho, Abdon. Os outros filhos de Jeiel foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote, que gerou Simeon. Todos moravam com suas famílias, próximos uns dos outros, em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Malquissua, Abinadab e Isbosete. O filho de Jonatas se chamava Mefibosete. Mefibosete gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jadá. Os filhos de Jadá foram Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá. Bineá gerou Refaías. Refaías gerou Eleaçá. Eleaçá gerou Azel. Azel teve 6 filhos: Azaricão, Bocru, Ismael, Seraías, Obadias e Hanã. Todos esses foram filhos de Azel. Eseque, irmão de Azel, teve 3 filhos. O primeiro se chamava Ulão, o segundo Jeus e o terceiro Elifelete. Todos os filhos de Urão foram guerreiros valentes e arqueiros habilidosos. Tiveram muitos filhos e netos, 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim.